Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Os Alquímicos. Aqui nesse espaço nós trocamos várias informações com um único objetivo, o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Promovemos um momento em que você possa se conectar com você mesmo, refletir sobre sua essência, e para isso nós contamos com vários convidados, inclusive com patrocinadores que nos ajudam muito a dar vida a esse projeto. O nosso patrocinador de hoje, inicialmente, é a agência Azevo. A agência Azevo produz logotipos, faz rebranding de marcas, também tem serviços de fotografia. A agência Azevo está localizada aqui na região de Campinas, mas também realiza projetos online. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a agência Azevo, aqui embaixo tem informações, tem rede social, entre em contato, siga o perfil, vai valer muito a pena você conhecer um pouco mais o trabalho deles. Eu sou a Aline de França e desenvolvo esse projeto maravilhoso do podcast junto com o Renato Junque, junto com a minha parceira aqui, muito obrigado. E se você não conhece ainda o nosso canal, aproveita para se inscrever. Nosso canal ele vai falar sobre comportamento, como a Aline disse, desenvolvimento de pessoas, espiritualidade, bem-estar e qualidade de vida. Então, aproveita para seguir o nosso canal, se inscrever, dá o joinha aí também, porque isso é importante para a gente. E manda esse vídeo para aquela pessoa que pode se interessar. Hoje temos um convidado aqui especial, que é o Felipe Fugi. Ele é consultor estratégico, inclusive o foco dele é atender empresas de pequeno e médio porte, exatamente por causa da carência que tem dentro dessas empresas, na questão de comunicação, de estratégia, de como melhorar ali a performance desses empresários. O nosso bate-papo vai ser com o Felipe Fugi. Além de eu me apresentá-lo, eu vou pedir para que você possa se apresentar aí para o pessoal de casa, com as suas palavras, por favor, Felipe. Perfeito, pessoal. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Já conheço o Renato de longa data. Vai ser um prazer ter esse papo hoje. Eu sou Felipe Fugi, eu sou consultor estratégico na Trilha Consultoria Estratégica. Tenho MBA em Gestão Empresarial pela FGV, também sou advogado, tenho um escritório de advocacia. E, bom, esse é um papo que me deixa muito feliz de ter, porque eu gosto de conversar sobre gestão de uma forma geral. E o projeto de vocês parece ser muito interessante, muito próspero também. Parabéns para vocês pela produção toda. Muito obrigado. E assim, até para começar, me fala um pouquinho sobre a sua atividade profissional, quem é que procura por você? A gente estava falando muito também que a questão comportamental envolve diretamente a tua atuação junto com os empresários. Conta um pouquinho do seu dia a dia para a gente. Bom, como é uma consultoria estratégica, a gente tenta abarcar todos os pontos de uma empresa e normalmente eu converso com o próprio dono da empresa, né? Principalmente até 20 funcionários que estejam no Simples Nacional e que às vezes falta um pouco de clareza para alcançar os próximos passos. E eu acredito que isso muito tem a ver com até coisas como autorresponsabilidade, muito sobre o próprio dono da empresa, né? Muitas vezes essas empresas são de empresários, né? Fazem tudo. Então é com essa pessoa e principalmente as crenças dessas pessoas que deixam o norte dessa empresa. Muitas vezes precisam de ajuda para entender como dar o próximo passo, até de forma mais organizada, né? Então, meu dia a dia conversar com essas pessoas é também ter um bate-papo mais orientado a entender, definir e traçar uma estratégia para ele alcançar os objetivos dele. Na sua opinião, Felipe, qual é o melhor momento de uma empresa procurar um trabalho como o seu? Eu acredito que seja num ponto de estagnação, né? E acho que estagnação não é só financeiro, né? Muitas vezes a pessoa se sente trabalhando demais, e eu brinco que quando você tem uma empresa de 2 anos, está trabalhando 20 horas, é pouco, tem que trabalhar mais, mas agora quando uma empresa tem 5, 6, 7 anos, você está no mesmo ritmo, não consegue contratar mais, não vê mais tempo para pensar no próprio negócio. Eu acho que aí é um momento para você pedir ajuda. Interessante. Muito bem. E qual que é o grande impasse que tem? Quando você chega numa empresa, seja eu empresário ou ali uma pequena empresa que tem alguns colaboradores, o que impacta mais no dia a dia dessa empresa que você fala assim, vou atuar nisso aqui? Melhorando a pergunta, tem alguma linha tênue entre as empresas que você atende de similaridade? Você fala assim, olha, geralmente o problema é ligado à comunicação, ou à estratégia, ou enfim. Eu acho que eu não gosto das palavras, mas eu acho que é multifacetado, sempre, né? Tem sempre muitas coisas envolvidas. Eu acho que importante, e o cliente que eu mais gosto de trabalhar é aquele que quer crescer. Porque muitas vezes, quando o consultor entra numa empresa, que é só porque alguém falou para contratar um consultor,
a coisa não vai. Porque a pessoa tem que estar aberta. Eu acho que, com respeito a todos os psicólogos, né, do Brasil, o consultor ele é um psicólogo da empresa. Sim, Né? com certeza. E a pessoa tem que estar aberta. Então, quando a pessoa está fechada, quando a pessoa ela é teimosa para si mesmo. Imagina que você está tendo um problema, Renato, e você fecha a porta e fala assim, o problema não sou eu. É o mundo, é o governo, é meu funcionário, blá, blá, blá. Só que você é o dono da empresa e a empresa cresceu com você, a partir de você. Como que você quer crescer sem ter ajuda? Falta autorresponsabilidade nesse caso, né? Também. E toda mudança, ela demanda muita energia e uma mudança no jeito de fazer e enxergar as coisas. Exato. E o seu trabalho é exatamente isso, é promover a mudança, promover a transformação através daquilo que sempre foi feito assim e era tido como certo. E aí, de repente, vem alguém e fala, não, isso tá errado, ou de repente a gente pode fazer de outra forma que vai gerar outro resultado. Como é isso, né? Incomoda, naturalmente. Com certeza. E até às vezes, quando não é combativo, a pessoa se sente ignorante, o que não é o objetivo também. Se o consultor chegar numa empresa para ficar falando que você é burro, puxa, esse consultor vai morrer de fome, com certeza. Não é por aí que a banda toca. Acho que é um pouco de ensinar também. E para ensinar tem que ter metodologia. Então, teve um empresário que eu pedi uma DRE para o contador dele, ele primeiro nunca entendeu para que serviu uma DRE, que é a demonstração de resultados, né? E lá tem, de certa forma, todo um extrato da empresa dele para entender quanto ele está gastando, quanto ele tem de lucro. E ele nunca entendeu o motivo daquilo. E o contador, na verdade, não estava fazendo um bom trabalho. Ele descobriu nesse momento, ele não sabia o lucro dele. Gente, estou falando de empresa, faturamento 3 milhões, 4 milhões. Você acha que se eu fosse falar assim, mas como você não percebeu? Não é por aí, né? Não é por aí. Mas explicar o que era uma DRE, a importância daquilo para a empresa dele, onde ele ia começar a identificar algum gargalo, principalmente na questão financeira, foi o que fez ele mudar de contador, no final das contas. E entendeu para que serve aquela ferramenta. E que daí tem que ter todo um tato da tua parte, porque na verdade a gente está falando de pequena empresa, que é o próprio empresário. E que aí, às vezes, da forma como se coloca também, muitas vezes você pode colocar o dedo numa ferida de uma pessoa que falou, poxa, estava ali na minha frente para eu poder ver e eu não ouvi. Então, assim, como fazer isso de uma forma também tranquila. E aí, pegando esse gancho, como que essa questão do empresário versus vaidade versus resultado? Me fale um pouquinho. É um pouco complicado, porque normalmente isso esbarra no resultado, a vaidade? Pro bem e pro mal. Me explica. Tem muito empresário que eu chamo de gavião. Porque o Brasil, não por um problema de país, mas por um problema de competição, né? Se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, é um cenário muito mais competitivo. O que isso significa? Tem muito mais empresas fazendo a mesma coisa, você tem que, para ter diferencial, você tem que fazer muita coisa. No Brasil, não. O Brasil é um país ainda carente de soluções, então com pouca coisa você se destaca muito. A gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores sobre grandes empresas, a gente às vezes acha que é muito organizado, no final das contas não é. O empresário que ele é gavião, ele chega muito longe, só sabendo vender. Só, mais nada. Então, quando você chega para tentar quebrar uma barreira, ele fala, mas eu fiz isso a vida inteira, eu sou bom nisso, meus clientes só falam bem disso, para que eu vou escutar você? Então, tem que ter um certo tato, e eu gosto muito da parte educacional mesmo. Eu gosto muito de ensinar os porquês e por que isso, e sempre através da sugestão, né? Então, assim, você não acha que se você fizer isso dessa forma, você não vai ter um outro resultado? Porque tem cara que é assim, tem empresário que age dessa forma e realmente chega muito longe, só que ninguém para na empresa dele. Então, o cara tem turnover a toda hora. Se tiver um processo trabalhista, aí já viu o tamanho do rombo financeiro que isso pode gerar. Por questões de verdade. Né? Não por dados, não por clareza, não por observar a empresa de uma forma holística, multifacetada, mas por pura vaidade. Então tem que ter muito cuidado. Muito bem. E você está falando da sugestão, achei bem bacana isso, porque a sugestão você pode fazer isso daí em vários âmbitos também, né? Não só no feedback ali do empresarial, mas de repente um feedback de relacionamento interpessoal, né? Em vez de você ser o imperativo, aquele que vai determinar, de repente indo pela sugestão, é uma coisa que também é um viés que fica a dica aí para quem está assistindo. De repente é uma sugestão de relacionamento também. É bacana essa questão do tato. Aline, quer fazer alguma questão?
Eu acho interessante isso que você trouxe, né, da visão do todo, da importância de se olhar para isso, né, tanto o empresário quanto o empreendedor que está começando o negócio, e buscar informação, né, buscar informação, porque a gente até comentou, com as empresas grandes você tem aquela crença de que está tudo organizado, redondinho, mas não necessariamente. Existem sim, claro, setores muito bem organizados, mas tem outros que merecem atenção. E é importante o empresário participar ativamente desse processo de consultoria, Perfeito. para que, eu sempre falo que o empresário é a ponta da pirâmide, tudo que ele faz lá reverbera em tudo. E aí como que a gente vai cuidar do todo sem a ponta principal? Então é muito interessante essa visão que você trouxe, da visão mais integral da empresa, né? Perfeito. E até complementando isso que você está falando, quando você tem ali a questão do dono, que reflete no todo, a tua atuação dentro dessas empresas, que não é multinacional, são em um âmbito menor, né, média e pequenas, você atua com o dono? Ou você... Normalmente com o dono e com os sócios de forma geral, e normalmente tem alguém de confiança, né? Quando a gente vai fazer alguma consultoria e tem um espaço físico bacana, é sempre legal você dar uma olhada e ver as pessoas trabalharem no dia a dia, e tem uma pessoa que sabe todos os problemas da empresa, normalmente. O secretário ou a secretária. É impressionante. Eu fui fazer uma consultoria em escritório de advocacia de outra cidade e estava com um problema de crescimento, o escritório já consolidado, mas estava trocando a liderança. Porque a gente sabe que o escritório de advocacia às vezes tem 130 anos, é do avô e sempre tem choque de gerações, mas eu, às vezes, por amostragem, seleciono algumas pessoas para fazer uma entrevista. E óbvio que com sigilo, né? Impressionante. Normalmente, faxineiro, faxineira, secretária, secretário, eles estão sempre ouvindo tudo, então eles têm todas as fofocas, por assim dizer, do que acontece, de que, nossa, mas fulano não fez contrato de honorário, aí tomou um bolo de não sei das coisas. Então é sempre bom conversar com tudo, porque o dono às vezes está ocupado no trabalho e é natural. Aliás, esse é um das travas, né? Você tá trabalhando tanto que não está olhando o próprio negócio. Que ela é tudo como uma surpresa. Só que todo mundo sabe, menos o dono. E isso é muito curioso, porque a empresa é do dono, de certa forma, da alta liderança. Eles têm que saber o que está acontecendo. E daí você traz essa responsabilidade pro dono. Sim. A gente faz um relatório, entrega. Você faz um diagnóstico geral da empresa para entender. Então, assim, você me corrija se eu estiver errado. Esse diagnóstico ali é fazer primeiro entender ali onde que tá a pedra que não tá fazendo o negócio acontecer, as engrenagens rolarem de forma tranquila, e daí é importante conhecer ali desde a secretária até o dono, mas geralmente a secretária, ela é aquela que vai ter o conhecimento de tudo que talvez não tenha no conhecimento chegado até o dono da empresa, mas de forma geral, a atuação, ela acontece diretamente com o dono e com os sócios. Sempre. Tá. Decisor. Decisor. Eu, sinceramente, acredito que o trabalho real de qualquer dono da empresa é decidir. É tomar decisões. O que muda do seu Sérgio da padaria para o Mark Zuckerberg é o quanto essa decisão impacta em quantas pessoas. Então, se o dono tem 10 colaboradores, as decisões dele impactam a vida dessas 10 pessoas, mais as famílias dessas 10 pessoas. Se o Mark Zuckerberg encerra o Facebook amanhã, ele impacta 2, 3 bilhões de pessoas. Então, eles são pagos, inclusive, pela responsabilidade da decisão que eles têm em mãos. Então, dali eu já parto de algumas premissas, né? Então, quando a gente fala de alta performance, por exemplo, temos que eu não gosto muito de usar, porque às vezes a gente fica não tem que acordar 5 horas da manhã, Eu gosto de trabalhar com a pessoa do dono, com a rotina dessa pessoa e com as particularidades dela. Por isso que eu gosto de fazer trabalhos até mais enxutos, por assim dizer. Porque até a etapa da vaidade, muitas vezes ela tem que ser perdida nesse processo. A pessoa tem que se abrir para mim, não da forma que ela está acostumada a se vender para o mundo, mas sim da forma que ela efetivamente é. Então, às vezes o problema desse cara que está tomando péssimas decisões é porque ele não dorme. Às vezes é porque ele está fazendo trabalho que ele não deveria estar fazendo. Às vezes ele nem quer mais dinheiro. Às vezes ele faz aquilo só pelo prazer de se sentir algo útil, muitas vezes. Útil, às vezes até passa da parte de prover para a família.
principalmente quem é da empresa, né? Então tem muita sucessão empresarial. Só me engano, agora inclusive vai ter a maior transição de sucessão empresarial dos últimos 100 anos. Ainda esse ano, né? Esse ano ainda. E, ou seja, tem muitos novos líderes em empresas muito consolidadas. Essas pessoas não galgaram todos os degraus para entender, às vezes, complexidade de decisões. Então, eu preciso entender essa pessoa para saber o que ela quer. Porque eu, sinceramente, acredito que se ela não sabe o que ela quer, não sabe para onde ela quer ir, e isso não é relevante para ela, ela simplesmente não vai fazer. E aí, meu trabalho vai ser inútil. Sim. E nesse trabalho, Felipe, quais são as dificuldades que você mais encontra nessas empresas e que afetam principalmente essa questão do planejamento, de definir a meta, de ter uma visão holística geral ali sobre o negócio? Tempo e pessoas. Principalmente pessoas. Mas por que eu digo tempo? Se o trabalho desse empresário é tomar decisões, você concorda que se você tomar uma decisão aqui no ar-condicionado sentado, é uma decisão, certo? Se estivesse no calor, com uma corda no pescoço, um empréstimo, você tomaria decisões melhores ou piores? Piores. Então, o ambiente também faz muito isso. Então, às vezes eu trabalho primeiro para livrar o empresário da dor dele. Então, estou sem tempo. Legal, vamos. E tudo com coisas simples, porque precisa ser simples. Às vezes a gente complica coisas que não tem muita necessidade de complicar. E falar é complicado também, não tem porquê. Então, tá bom, me faz uma agenda da sua semana, de meia em meia hora. Você vai abrir um Excel, ou eu te dou um Excel, ou uma agenda, e você vai falar tudo que você faz para mim durante a sua semana. E a pessoa vai lá e lista. Tá, hora eu acordo, hora eu tomo banho, vou pra academia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, faço financeiro, tenho uma reunião com a minha equipe, falo com vendas, fico na rua, tal. Vocês concordam comigo que às vezes uma empresa que fatura 4 milhões, o dono não precisa emitir nota fiscal? Tem dono que emite nota fiscal. Aí você pega lá e fala assim, sabia que você está perdendo mais ou menos 7, 8 horas por semana para pagar colaborador, para emitir nota? Não acha que você pode contratar uma empresa, um BPO? Por isso que eu falo que o meu trabalho é um trabalho muito de base. E eu levo muitos parceiros junto, dependendo da necessidade, né, dessas empresas. Você acaba trazendo qualidade de vida também para os gestores ali, Sim. quando você faz esse tipo de organização. Então, na verdade, você está cuidando ali de, basicamente, é consultor estratégico de empresa, mas você está cuidando de pessoas, né? O que tem por trás da empresa, né? O meu slogan, entre todas as aspas, é: ajudo empresários a alcançar o seu ideal de sucesso. Por quê? Eu não ensino ninguém a ficar rico, milionário, a não ser que isso seja o objetivo da pessoa. Agora, se a pessoa quer ter mais tempo com a família, eu não tiro férias há 12 anos, eu vou ajudar a fazer isso. Porque às vezes é isso que está travando a empresa. Às vezes é falta de organização, é falta de processo, é falta de, eu não confio em marketing digital. Não, vamos achar um profissional que faça isso, porque isso é melhor do que você ficar 12 horas num carro, às vezes. Não por resultado, para sua qualidade de vida, para você parar de tomar decisão enforcado de tempo, com a sua esposa, família, filho brigando com você. Sim, com certeza. E por isso que é importante o trabalho da consultoria ser um trabalho consultivo e com escuta ativa. Sim. Né? Eu quando faço também algumas consultorias na parte de gestão de pessoas para empresas, às vezes a própria empresa me pede, me traz um projeto pronto. Eu falo, não, mas não tem como. Se eu não entender a necessidade daquela empresa, não tem como desenvolver projeto. Porque, como você falou, o sucesso, ele é individual, ele não é um termo geral. O que é sucesso? É ter carro, ter dinheiro? Não. Sucesso, muitas vezes, é conseguir chegar mais cedo em casa para viver a vida com a família. Exato. Então, o trabalho da escuta ativa num projeto como esse é fundamental para entender realmente que faz sentido para o empresário e para a empresa. Não vir com aquela metodologia pronta, não tem que ser assim, colocar ali, a gente já não tem o engajamento do dono, então muito menos da liderança, e aí a gente vai implementar aquela metodologia, não dá certo? A responsabilidade é de quem? Da consultoria? Não, é de um todo. É isso. E assim, o seu trabalho, ele me vem muito aquela analogia, né? O peixe dentro do aquário não vê a água, né? Então, assim, é um empresário que está ali todo dia imerso e dentro daquele fluxo que às vezes cai em um burnout, enfim, em outras questões ali, nível de ansiedade, porque você tem um estresse, né? Você está inserido em um fluxo de trabalho com uma rotina meio atropelada,
E aí, quando você vem de fora, é um olhar de fora, um olhar que expande um pouco a consciência, porque assim, você tá olhando de fora e você tá conseguindo ver o macro. Ele tá inserido, o peixe não vê a água, né? Agora, a gente que tá de fora tá vendo o aquário, tá vendo o peixe. Eu acho que assim, você é o observador aí do aquário e do Com peixe. certeza, não só de fora do aquário também, porque assim, eu não vou pregar um antitrabalho. Às vezes é a realidade dele, e ponto. Tá tudo bem. Mas se ele quer sair dessa realidade e quer contratar uma consultoria para isso, aí é outro viés, né? E, por exemplo, questões mercadológicas. Eu acho que poucas pessoas fazem pesquisa de mercado. Tô falando de nada de 500 mil reais, não. Tô falando, abre o Google. Um benchmarking básico ali, né? Abre o Google, Sim. abre 20 páginas. Tem uma madeireira. Mercado de madeira, ações sobre madeira, últimas legislações sobre madeira. Porque se amanhã aprova vamos supor que eu trabalho só com pau-brasil. Trabalho só com pau-brasil. E surge uma lei, já existe, mas você não pode mais comercializar pau-brasil. Pronto, quebrou meu negócio. E eu não estava nem sabendo disso. Então, você precisa saber o mercado que você está inserido. Precisa saber se a gente chama de diamante de Porter, né? Que você faz análise de concorrentes, fornecedores, né? Novos entrantes, por aí vai. E sem querer dar nome complicado, basicamente veja coisas que podem matar a sua empresa, né? Seja seu cliente, seu fornecedor, o mercado ou uma nova startup, alguma coisa do gênero. Então, é só abrir o Google. Você quer contratar alguém e gastar uma grana? Tá bom, tem grana, dá pra gastar? Faz também, mas é que às vezes eu acho que muitas vezes acaba vindo a desculpa de mas isso é caro, mas eu não tenho recurso, mas eu não sei o que lá. E eu acho que o empreendedor, né, agora falando de quem efetivamente não só tem as características, mas de quem está começando, acho que foi muito empecilho em coisas que a criatividade resolve. Uhum. Então eu, no escritório de advocacia que a gente criou do zero, o Renato conhece um pouco da história, eu fui ter software em quase 7 anos de empresa. Eu tinha ferramentas, eu achava uma ferramenta gratuita na internet, e eu ficava olhando para aquilo e falei assim, se eu fizer dessa forma, eu consigo controlar meus prazos, clientes, propostas, etc. Consigo. Chamava a equipe, falei, vocês acham a gente fazer assim, assim, assim? A gente criou a nossa metodologia dentro de ferramentas gratuitas. E isso durou até o momento que tinha colaboradores demais, ou processos demais, a gente falou assim, mas agora eu tenho dinheiro para contratar. Então, a falta de dinheiro, ela, maioria das vezes, para questões empresariais, com criatividade, você vai muito longe. Ela não é necessariamente um limitador, né? Ela é um desenvolvedor de possibilidade. É a pessoa que está se limitando, falando, mas se eu não posso contratar o fulano.com, eu não consigo abrir minha empresa. Não é bem por aí. A gente estava até falando antes de começar também sobre essa questão da criatividade. E até, como o podcast é voltado para essa parte de comportamento, quais são os comportamentos que você mais encontra dentro desses empresários que você atende, que impactam ali, que falam assim, chegou aqui nesse ponto que a gente poderia trabalhar melhor esse comportamento que vai deslanchar a carreira ali, a empresa, né? No caso especificamente. Tem algum comportamento que você entenda que seja recorrente nos empresários, que você mexendo em alguma coisinha ali, aquilo engrena e vai com mais tranquilidade? Você comentou da criatividade, por exemplo, que às vezes utilizar da criatividade, que é o comportamento criativo, pode facilitar ali o processo. Quais são os outros comportamentos que, assim, mexeu um negocinho ali, o negócio deslancha? Já falamos um pouco que é autorresponsabilidade, com certeza. Desenvolvimento contínuo. Achar que não precisa mais. Minha empresa está consolidada há 40 anos. Novidades, o mundo muda toda vez. Todo dia, né? Todo dia, praticamente. Né? Tem a curva de desenvolvimento tecnológico que demorava-se muito, hoje demora-se muito pouco. Exato. O comportamento das pessoas também tem mudado rápido e as empresas não estão conseguindo muitas vezes se adaptar a essa nova mão de obra. E hoje as pessoas querem fazer cirurgia plástica, parecer cada vez mais iguais a um padrão da rede social, imagina o que não se muda, né? Mas dentro dessas, eu vou bater um pouquinho na autorresponsabilidade, porque quando a pessoa às vezes ela está travada em um momento que ela não consegue mais passar como empresa, normalmente começa a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então,
é muito importante entender que se você tomou a decisão de abrir uma empresa, tudo que acontece na empresa é culpa sua. E isso não é ótimo? Porque aumenta o poder de Porque transformação. quando a culpa não é minha, não posso fazer nada. Exato. Mas se a culpa é minha, eu posso fazer. Eu lembro teve algum cliente É que a culpa pesa. Eu acho que assim, aquela coisa do pesar. Agora, quando você entra com a autorresponsabilidade, é assim, a responsabilidade é minha. Então, assim, deu certo, a responsabilidade é minha. Deu errado, a responsabilidade é minha. E não adianta, daí, assim, eu até fazer um contraponto. Porque, assim, a culpa, você carrega um peso maior. Mas, assim, na responsabilidade, é a mesma coisa, tá? Mas, assim, Sim. só o prisma que tá se vendo. Sim. Qual é a janelinha que eu tô olhando pro Perfeito. mesmo, né? Tem aquela coisa. Tem a roupa suja e a mulher tá olhando todo dia, falando assim, a roupa da vizinha tá suja ali no varal todo dia. Daí o marido vira e fala assim, não, é só limpar o vidro aqui, que a roupa dela tá limpa, tem o vidro que tá Eu não sujo. conhecia. Então, é mais ou menos isso. É assim, acho que entre a culpa e a autorresponsabilidade, é o prisma que a gente tá vendo. Tudo é responsabilidade. Mas um você carrega um peso, e o outro você carrega a possibilidade de transformação, né? Perfeito. Então, assim, quando você fala dessa culpa do empresário, talvez quando você chegue, ele se sinta culpado, mas talvez com a tua atuação vire de culpa para autorresponsabilidade, porque é ele enxergar que ele é responsável pelo Sim. processo, pelo caminhar e pelo resultado daquela empresa que ele criou. Não sei, Não, mas não, refletindo você aqui. tem razão, é óbvio que eu nunca piso eu sempre deixo muito claro, eu não sou psicólogo, né? Então, se você acha que é uma questão que você tem que levar mais a fundo, procura um psicólogo, eu acho que é absurdamente válido. A questão é, quando você terceiriza isso, você deixa de agir. E empresa, de novo, é tomar decisão, então é agir. Pensa bem, uma das coisas que a gente sempre escuta muito hoje, conflito intergeracional. Contratei um Gen Z, né? Tá na moda agora. Contratei um Gen Z não leva muito a sério o trabalho. Legal. Então, se ele não leva a sério o trabalho, o que você vai fazer? Nunca vai contratar a Gen Z. Tá bom, daqui a 20 anos a sua empresa não tem ninguém para trabalhar. Agora, e se a responsabilidade é minha? E se eu transformar o meu ambiente num ambiente mais acolhedor para essa nova geração? Que tem muitos pontos fortes. A gente, desculpa, eu vou chutar idades, mas na década de 80, 90, concorda que a gente basicamente passou quase 20 anos com um modelo de mundo muito padrão, né? Até fugir do padrão era tabu, era mal visto. E você tem uma geração que na palma da mão tem toda a informação do mundo, e não só junto com a informação, possibilidades de fazer coisa. Tanto que, salvo engano, eu vi uma pesquisa há pouco tempo que a maioria dos Gen Z querem ser youtuber. Se você pudesse escolher ficar em casa gravando o que, assim, com respeito a todo mundo que está trabalhando na edição, na iluminação, em todos é um baita trabalho. Mas você concorda que isso era loucura há 20 anos atrás? Hoje não é, hoje é super acessível. Então, se eles têm esse tanto de possibilidades, marcas pagando milhões para você fazer stories na Disney. Poxa, quem não quer isso? Até eu, troca de lugar comigo, você. Então, assim, é óbvio que trazer essas pessoas para o ambiente de trabalho, que às vezes tem que ficar na frente do computador, que não acontece muita coisa. Você realmente vai ter um problema. Mas o que você pode fazer? Qual que é a sua parte nesse problema? Você pode tentar transformar num lugar mais acolhedor. E às vezes essa geração traz um dinamismo, que é característico deles, para uma empresa que está precisando exatamente daquele dinamismo para sair da zona de conforto. Sim. Mas a zona de conforto faz aquela empresa olhar para essa geração e falar, não consigo lidar. Mas muitas vezes é a solução que precisa, mas é necessário essa adaptação do meio, dos funcionários que já estão lá, do modo de pensar da empresa. Olha lá na identidade empresarial, missão, visão, valores, propósito, vamos rever. Quando tem. Quando tem, né? Quando tem. Vamos readaptar, de repente olhar de um outro prisma, colocar essa geração para participar junto de uma construção como essa. Exato. É riquíssimo, é uma atualização do negócio de algo que não está sob nosso controle. Mas aí vem do dono criar essa abertura. Então, vamos falar um pouquinho de missão, visão e valores? Sim. Eu acho que missão, visão e valores é super importante. E não é para inglês ver. Você não precisa nem colocar na parede, desculpa. Eu sei que é bom que tem. O RH gosta. RH gosta. Mas não é nem nesse ponto, missão. O que a sua empresa resolve no mundo? Ah, mas a minha empresa, eu sou uma madeireira peguei a madeireira do meu pai. Que legal.
O que essa empresa resolve para o seu mundo, para a sua família, para a família dos colaboradores. Tem muita gente que fala assim, eu tenho muita dificuldade em fazer missão, acho que isso é coisa de empresa grande. Isso não é coisa de empresa grande, isso é coisa de qualquer empresa. Não sei se vocês já chamaram ou se vocês conhecem o pessoal, porque acho que talvez ele seja mais conhecido aqui na região. Gosto muito da empresa dele como exemplo, mas o Milton Yamada da Yamada Pastéis. Gente, nada contra quem faz pastel, mas assim, é muito difícil você motivar, vamos supor, você ganha pouco, tem que trabalhar um monte, e assim como pedreiro, a mão de obra que é mais difícil, que o pessoal diz que tem muita dificuldade em manter dentro do ambiente de trabalho. O Milton Yamada tem missão, visão e valores, você conhece. Quando eu fui na fábrica, eu conheci todos os colaboradores, por nós, os colaboradores felizes, nossa, porque hoje nós estamos aqui para ajudar a família do fulano. Poxa, isso é dar significado. Tem um sentimento de pertencimento, Exato. de inclusão, né? Exato, então isso é cultura empresarial, dentro de pastel, gente. Então, assim, qual que é a sua desculpa, construtora madeireira de 80 anos? Não tem. Aliás, até fiquei curioso, porque assim, a Aline trabalha também diretamente com a parte de empresa. Como que é essa questão da visão, missão e valores para você também? Qual que é o grau de importância disso para uma empresa? A consultoria que eu faço, ela é focada 100% no comportamento das pessoas. Então, gestão de conflito, liderança, desenvolvimento de competência, promoções, é toda essa parte de gestão de pessoas. E a primeira coisa que eu peço para a empresa, quando eu vou fazer uma consultoria, é missão, visão, valores. Por quê? Com base nessa missão, visão, valores, que eu vou fazer todo o processo de desenvolvimento do time para ir em direção lá. Quando não se tem isso, o funcionário ele vai trazer de casa, ele vai agir de acordo com os próprios valores pessoais. Então eu sempre falo, a missão, visão, valores é uma oportunidade de você, empresário, estar fora da sua empresa e o seu time continuar atendendo aquilo que você espera. Não tem isso, que parece uma coisa simples, mas não é, como você disse, Felipe. A partir da missão, visão, valores é que a gente vai nortear todo um projeto. E quando a empresa não tem, a gente senta e desenvolve. E tem muito empresário que fala assim, tá, missão, tá. Os valores é isso, é uma má vontade. E eu falo assim, ok. Me falaram que eu preciso ter, então fiquei 5 minutos aqui, escrevi um negócio e é isso. Exatamente, é muito jogado. Isso se chama identidade empresarial. Então, assim como um pai e uma mãe ensinam os valores para os filhos, como eles devem agir na ausência desse pai e dessa mãe, a missão, visão, valores para a empresa é a ausência do empresário, o funcionário vai agir daquela forma. Isso é muito mais importante para a pequena empresa do que para a grande. Com certeza, porque na grande a cultura já está consolidada também, existem muitos processos. A grande contrata mão de obra qualificada, a pequena muitas vezes não tem mão de obra qualificada. Não. Quando falha Estado, igreja e família, às vezes o que sobra é empresa para essa pessoa, sabe? O quantas pessoas, às vezes, você não conheceu, que começaram lá de baixo. Nossa, eu fui no consultório médico, você já deve ter percebido um pouco do TDAH, mas enfim. Não, mas é sobre isso, né? Foi no consultório médico que o médico estava me contando que a secretária dele começou a namorar um rapaz, o rapaz era mecânico. Eu vou resumir a história. Conhecendo o médico falando assim, pô, vocês vão ter filho, você acha que a sua profissão vai conseguir dar o futuro que você quer? Ele, poxa, acho que não, né? O que você queria fazer? Poxa, eu gosto de mecânica, talvez eu vá para mecânica de avião. O que você precisa fazer para se tornar? Acho que eu preciso fazer um curso XYZ. Foi lá, virou mecânica de avião, numa empresa nacional. Aí ele começou a pegar gosto pelo negócio, assim, mas você quer trabalhar nessa ou você quer ir na outra companhia internacional? Eu quero ir na outra, mas eu não falo inglês. Então, o que você precisa fazer? Não, eu preciso falar inglês. Resumo, essa moça foi secretária dele por quase 20, 25 anos, esse cara virou engenheiro-chefe de uma, acho que da Delta Airlines, alguma coisa assim. Começou de baixo, porque tinha para onde ir. Teve esse médico que ensinou para ele valores que ele precisava ter. E a mesma coisa na consultoria. Às vezes a pessoa está trabalhando tanto sem olhar para o negócio e para si, que não tem visão, onde sua empresa quer chegar. Quem que ela quer ser de referência? E aí uma pergunta para você, qual que é a grande diferença que você vê? Você deve ter ali os seus empresários que você atende, e daí tem ali alguns empreendedores. Qual que é a tua grande diferença do seu ponto de vista entre os empresários e os empreendedores? Eu sou empreteco, né, pelo Sebrae, e o Sebrae, pelo menos no Empreteco, programa da ONU, para quem não conhece, aplicado pelo Sebrae no Brasil, ela diz que o empreendedor é quem tem um conjunto de características comportamentais. A história, inclusive, é muito bacana do Empretec,
Então, em tese, empreendedor é todo mundo que tem aquele conjunto de características, desde networking, quanto a correr risco calculado, enfim, tem lá as CCS, né? O empresário, de fato, é quem tem uma empresa, é como se fosse um título, né? Agora, com relação ao meu trabalho em diferentes aspectos, como você bem disse, às vezes desenvolver ou dar nome para essas características, porque você concorda que um bom vendedor, o que a gente chama de vendedor nato, esse cara é um vendedor nato, às vezes simplesmente cresceu vendendo, isso tira o mérito dele? Não, ele é um excelente vendedor. Agora, se ele conseguir colocar nome para as coisas que ele faz, ele consegue usar isso conscientemente. Posso deixar de fazer algo ou fazer algo porque eu quero. E isso muda toda a questão de todo o jogo, inclusive para a gestão. Inclusive para ser replicável, porque assim, se eu ganho consciência de como eu estou fazendo isso, eu consigo ensinar isso para outras pessoas. Agora, Exato. eu simplesmente faço sem consciência, simplesmente eu tenho uma dificuldade maior de transmitir isso. E daí eu concentrando tudo esse meu fazer no automático em mim, significa que eu tô me sobrecarregando com relação ao tempo. É muito difícil ensinar. Daí vira uma bola de neve, né? Agora, a partir do momento que eu ganho essa consciência, eu falo assim, ok, além de ser replicável, automaticamente eu consigo repassar isso para os outros. Repassando, eu tiro essa demanda de mim, ganho qualidade de vida, porque eu ganhei mais tempo. Eu consigo me divertir, espairecer. Maior problema dos prestadores de serviço. Dentista, médico, advogado, sempre que você vai fazer consultoria para essas pessoas, já teve essa experiência, imagino eu. Não, mas só eu faço desse jeito. Ótimo. Sua empresa não vai crescer. Ninguém faz. Ou... Então você está muito feliz com o seu resultado? Já alcançou todos os seus objetivos? Não, eu quero mais dinheiro, eu quero viajar mais, eu quero. Então, sinto lhe dizer. Você vai ter que aprender a confiar. Exato. Nem a delegar, é confiar primeiro. Exato, é um primeiro passo, porque tudo para ser replicável, escalável, controlável, precisa ter método. E para isso você precisa trazer inconsciências à consciência. E aí a gente volta na vaidade. O só eu faço. Porque imagina, poxa vida, né? Hoje até no próprio escritório de advocacia, tem pessoas muito mais competentes que eu. Se eu fosse vaidoso e cortasse essas pessoas, eu estaria sobrecarregado entre outras coisas, né? Mas se você quer replicar, se você não está satisfeito e voltando, né? Cada um tem a sua visão de sucesso. Então, se a pessoa está feliz do jeito que está, ótimo, tá bom. Mas se não está e está sobrecarregado, provavelmente é por vaidade exatamente nesse ponto. E dentro desses empresários que você atende, a maior dificuldade, você atende os empresários que são empreendedores, ou a maior parte são os empresários, que não tem o lado empreendedor ali na jogada? Os dois, na verdade. Não tem, como são, falando das 30 CCS, algo que todo mundo tem. E também não precisa ter as 30, é bom que você tenha um volume, mas porque não é todo mundo sabe os comportamentos que a Empretec diz que quem possui é um empreendedor, essas competências comportamentais, né? Mas o empreendedor que está começando um negócio é curioso. Eu vou dar um passinho para trás e vou diferenciar gestão de empreendedorismo. Então, se um empreendedor está começando um negócio, é óbvio que ele tem que ter um conjunto de habilidades, mas vocês que já foram empreendedores, são empresários também, você concorda que no começo depende muito de comunicação? Assim, como você vai vender principalmente, como você vai entender as suas coisas e transmitir isso para os demais, certo? Eu conheci gente que fez MBA comigo, por causa da pandemia foi mandado embora, foi começar negócio, ou seja, a pessoa tem um MBA em gestão empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, também não é pouca coisa. E ele quebra o negócio. A pessoa que trabalhava no setor financeiro de uma multinacional, ele falou, mas é que E aí, às vezes, você vê traços até de perfeccionismo, né? De pessoa muito técnica, estava num cargo muito técnico, que às vezes fica muito tempo, mas não toma decisão. Porque, cara, ser empresário é tomar decisão, e às vezes tomar decisões com risco. Com certeza. Principalmente no começo. E quanto mais você calcular esse risco,
Não, não só de pegar uma caneta e falar quanto eu vou gastar nessa empresa, mas fazer a pesquisinha do Google que a gente estava conversando antes, por exemplo, também. Eu tive um cliente que era um conhecido meu, já tinha empresa, eu estava fazendo a consultoria para a empresa dele, de repente, há pouco tempo, ele me liga falando assim, vou pegar um empréstimo de 100 mil para começar outra empresa. Eu assim, calma, vamos fazer uma reuniãozinha, tal. Do que você quer abrir essa empresa? Ah, X. Assim, você sabe se você tem público, você vai querer vender para alta renda, vai querer vender para baixa renda, você sabe se isso está em alta, se você vai precisar de um local físico. Comecei a fazer 400 perguntas daquilo que só vieram na minha cabeça de bate-pronto. Ele, não pensei em nada disso. Assim, então, acho que você deveria deixar esse empréstimo para depois. Vamos sentar e fazer o dever de casa para começar. E depois você pega o empréstimo. Final das contas, fiz 2 meses, 3 meses de consultoria com ele. Não abriu empresa. Pelas pesquisas, pela conversa, enfim, pela consultoria em si, ele decidiu que não era uma boa abrir empresa do que ele estava querendo. Mas, caso contrário, se ele simplesmente tivesse seguido o impulso dele, ele provavelmente teria uma dívida agora e teria perdido um apartamento. E o brasileiro tem muito esse impulso, né? Pega o FGTS e abre empresa. Exatamente. Abre em qualquer lugar. Você foi lá, assim, mínimo de pesquisa de mercado. Vai abrir uma loja em um lugar físico, passa no lugar físico antes, bate de porta em porta, fala com 20 pessoas e pergunta, se eu abrir uma temaqueria aqui, você comeria? Você comeria? Você comeria? Você comeria? Você comeria? Ah, o temaki custa... Quanto tá custando o temaki? R$100, parece. Custa R$100. Ah, não comeria. Faz a sua pesquisa de mercado, Talvez gente. um sorvete, depois do Talvez um almoço. sorvete, uma sobremesa. Exato. E aí começa, mas aí começa. Sim. Poxa, eu vou vender um temaki de R$100. Aí você alugou um banheiro químico e transformou numa temaqueria. Cara, você não vai vender um temaki de R$100. Exato. Tem que ter o jogo da imagem. Então, isso é marketing. Por isso que eu falo 360. É identificar o cliente. Produto, preço, praça, pessoa. Uma vez eu trabalhei para um empresário que ele começou do zero, assim, e ele tirava de lucro para ele 300 mil mês, assim, foi uma empresa bem interessante, e ele falava para mim assim, Aline, antes de tomar uma decisão, pensa naquilo que você quer, guarda a ideia, daqui 3 meses você volta nela, se você ainda quiser, você faz. Se não, não. Isso é para comprar carro, comprar uma bolsa e montar uma empresa. Isso é pra qualquer coisa. E eu nunca esqueci disso. Então, quando, de repente, um projeto que eu penso que eu vou desenvolver, eu penso, daqui 3 meses, será que eu volto lá? Faz sentido ainda? Se fizer, ok, se não, não. E acho que falta um pouquinho da gente esperar a ideia amadurecer. Porque a gente tem uma ideia maravilhosa, viu na televisão alguma coisa, tem um dinheiro lá reservado, já tem um carro, vou vender e vou montar uma empresa. E às vezes a gente pega o único caso de sucesso que está na Globo, está no SBT, na Bandeirantes, qualquer coisa que seja. E aí fala, nossa, é isso. É isso. Calma. Entra numa outra coisa que, inclusive, para quem quiser saber ali, entender mais essa questão do empreendedorismo versus empresa, eu e a Aline fizemos um podcast que fala sobre isso, vale a pena. Vou deixar aqui, como o pessoal fala, no card para poder acessar e assistir ali depois. Mas entra muito nisso, porque a gente estávamos discutindo nesse outro podcast exatamente sobre essa questão. Como o empreendedor, ele vai entrar muito mais na sinergia da sua essência pessoal. De falar assim, olha, eu quero ganhar dinheiro, mas assim, eu quero ganhar dinheiro e ele vai achar alternativas, soluções, porque assim, é tão ele naquele processo. E a gente estava discutindo quanto o empresário, muitas vezes, o foco é o financeiro, né? Não é o percurso, é o financeiro. E daí não entra na sua essência pessoal. E daí, muitas vezes, pelo que eu percebo, e me corrija se eu estiver errado, se você não está com a sua essência pessoal ali jogado na empresa, né? Não, aquilo, o foco é só o dinheiro, mas não tem um propósito de vida sobre aquilo, daí você fica batendo cabeça, você não sabe por que caminho vai, você encontra mais dificuldade, né? Não sei, você percebe isso? Eu percebo, eu concordo bastante com isso. E até desromantizando um pouco, porque a gente fala assim, não, siga seu propósito, faça o que você ama, você não vai trabalhar. Eu particularmente até acredito nisso, mas por alguns outros motivos. Por exemplo, faça o que você ama, que você vai se dar bem, né? Você não vai trabalhar uma vez por dia, aquela história. Isso
tem uma explicação muito racional, né? Vamos supor que eu goste de música. Então é natural que às vezes 11 horas da noite eu estaria pesquisando novas bandas que eu quero ouvir, daquilo que eu gosto. Quem não gosta, 6 da tarde, tchau. Exato. Então, fazer o cinema por outros motivos realmente faz você se empenhar mais, pesquisar mais, entender mais sobre as coisas, né? Só que também o financeiro é importante. Então, não é um em detrimento do outro. Acho que tem que andar junto isso, É um né? propósito com estrutura, né? Exato. Planejamento, Propósito não enche barriga. não uma pessoa entusiasta que gosta de algo e vai Mas arriscando, né? talvez quando vocês comentam sobre a questão da missão, visão e valores, eu acho que é trazer para o empresário essa consciência do propósito de vida dele, Sim. que ele vai que assim, é o propósito de vida dele que tem que estar na empresa. Sim. Então, sim. quando você fala de missão, visão, valores, qual é a sua missão, visão, valores isso aí. enquanto ser humano que você vai transpor para cá, para que a gente possa fazer isso caminhar? Não sei. Vocês que trabalham ali, tem um pouco disso que eu estou falando ou eu estou falando muito? Não, você está coberto de razão. É que num cenário gigante, tem gente que não tem valor. Então, só pode abrir empresa quem tem valores. Quem não teve família, de novo, né? E não teve família, igreja, estado. Essa pessoa não pode abrir empresa. Então, é óbvio que cada um tem ali o seu valor e as suas coisas. Eu acho que faz parte do processo de se reinventar e de aprender, principalmente. Então, se você não tem exemplo, acho que tudo na vida é feito de exemplos. Vá atrás não precisa ser um consultor, mas pega um empresário que você admira e vê assim. A internet tá aí, né? Mas você também pode simplesmente pegar o Joaquim que tem um bar há 30 anos. Esse cara ele tá há 30 anos, tem muita empresa que não tá esse tempo todo. O que ele tá fazendo que você pode agregar no seu negócio? Que valores ele tem lá dentro? Isso talvez possa ser interessante para o meu negócio. Eu gosto um pouco de desmistificar certas coisas, porque eu acho que gestão ela é uma ferramenta. Então, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para bem e mal, se a gente for colocar nesse contexto, né? Por exemplo, é bom ter, né, o RH tá aqui do meu lado. É bom ter colaborador feliz? É bom. Porque às vezes muita gente pensa, nossa, nós somos do Great Places to Work, tal. Aí você pega uma pesquisinha aqui e fala assim, olha, empresas que têm funcionários felizes, eles produzem 75% mais. Quando o colaborador está infeliz, produz 35% menos. Ah, então eu vou fazer uma empresa feliz. Por quê? Porque eu vou ganhar mais dinheiro. Então, você vê como é uma ferramenta, ela pode ser usada. E depende de como vem. Tem muita empresa que vai vender isso como nós temos um baita ambiente. Mas quando está querendo ganhar dinheiro. Exatamente. Fingindo que é um lugar amável porque as pessoas produzam mais. Então, ferramenta, você usa, depende de quem usa. Isso mesmo, a ferramenta é neutra, como tudo na vida, né? O que Exato. vale é como é utilizado e a intenção, né? Que propósito tem por detrás. Isso. Então, assim, missão, visão, valor, felicidade, empresário, tudo isso é ferramenta. Depende de quem usa. Exatamente. Então, às vezes, o empresário, até um dado desse pode ser utilizado para pegar um empresário que é muito racional, porque a gente sabe, tem o DISC, né? DISC é perfis comportamentais que você usa para fazer, às vezes até para tomar decisões de quem você contrata, quem você quer como sócio, para você ter sócios complementares e por aí vai. Tem gente que é extremamente analítica, precisa desse tipo de informação, senão não tem um ambiente feliz. Às vezes o cara é engenheiro da Mercedes há 30 anos, abriu uma empresa, o cara é completamente cartesiano e nem gosta de gente. Mas ele precisa de colaborador. E ele tá nem aí, se o colaborador tá feliz, não tão feliz, estão produzindo, não estão produzindo. Aí você tira um dado desse e fala assim, interessante, vou colocar um PlayStation 5 na minha... Às vezes muda, é uma mudança. Mas você tem que ter esses dados, principalmente para convencimento das pessoas implantarem ou não. E no final das contas, para quem é consultor, acho que a gente sempre deve prezar por um bom ambiente empresarial. Até porque aquela empresa ali, às vezes ela tem 10 colaboradores, e a gente fala assim, empresa de 10 colaboradores. Gente, são 10 famílias. Às vezes as pessoas que estão ali estão provendo e sendo a única fonte de renda de 50 áreas. A gente fala de networking, né? Não tô falando com você, não tô falando com você, tô falando com a rede de relacionamento de vocês.
Então, isso é a mesma coisa para as empresas. Então, às vezes, o empresário ou o empreendedor ele não tem consciência de que essas decisões que ele toma, às vezes de mau humor ou sem pensar muito, impactam naquelas pessoas. Né? Muito bem. Felipe, eu vou pedir para você um case de sucesso, mas antes disso a gente precisa falar sobre os nossos patrocinadores. Claro. Um deles é a Omni, que é uma loja de locação de traje masculino. Então, se você vai casar ou se você precisa de uma roupa bacana para poder ir num casamento, ou como padrinho, ou até o mesmo noivo, ou inclusive uma festa de formatura, a Omni, ela fica localizada aqui em Campinas, no Jardim Chapadão, e tá aqui inclusive o Instagram deles. Aproveita para segui-los, porque você vai conhecer aí uma loja com atendimento de primeira para vocês. Felipe, agora até para finalizar, queria entender um pouquinho. Conta pra gente um case de sucesso que você teve e que você pode explicar um pouquinho aqui pra gente. Certo. Eu acho que teve um case muito interessante, foi um dos primeiros, inclusive, que já era de uma cliente minha do escritório, acabou passando por algumas dificuldades e eu tenho uma outra empresa de consultoria, vamos conversar um pouquinho. E era não vou falar loja, porque eu acho que eles já estavam grandes, sem uma indústria, praticamente uma fábrica de móveis planejados, né? E era uma empresa familiar, tiveram muitos problemas na família que impactaram a empresa, coisa que também, em tese, não deveria acontecer, essas coisas têm que ser separadas. E a moça veio com algumas dores, acho que a principal eu faturo 150 mil por mês, mas quanto mais eu cresço, menos dinheiro sobra no meu bolso. E aí eu falei assim, quanto você tira por mês? Ela falou assim, uns 5 mil reais. Eu falei assim, ok. Me traz a DRE, né? De novo, a ferramenta principal, pra gente pelo menos ter um pouco de diagnóstico aqui. Aí eu normalmente faço pelo menos 4 reuniões de 1 hora as quais eu não falo não só do negócio, eu quero entender qual que é o problema da pessoa, quais são os objetivos da pessoa, para depois seguir um trabalho, né? Mas ali foi assim, coisa muito rápida. Eu acho que na primeira reunião, na segunda reunião ela me trouxe esses dados, essa DRE, que também não estava muito bem feito, eu pedi para ela complementar, a gente foi fazendo juntos, enfim. Primeira coisa que eu já tinha constatado, ela pagava os colaboradores por produção. E óbvio que isso faz muito sentido, de novo, para quando você está começando, criatividade é o que te resta. Então, como você vai contratar mão de obra se você não tem dinheiro? Ela pagava por produção. Só que a indústria cresceu, por óbvio, tinha muito mais coisa para fazer. E ali tinha marceneiro, tinham 4, 5 marceneiros. A média salarial era 25, 30 mil reais para esse pessoal. Para a empresa, para essas pessoas estava ótimo, mas para a empresa estava comendo lucro, porque quanto mais ela vende, mais ela gasta. É muito mais interessante para a empresa contratá-los como efetivamente CLT, né? Se eles quisessem abrir mão da empresa, né? Porque eram marceneiros que faziam por produção, do que ela continuar com esse regime. A segunda coisa que eu constatei é que, como a conta pessoa física e jurídica estava junto, esse é um dos maiores erros. Por favor, corrija isso o mais cedo possível. Tinha um empréstimo da casa, parcela do carro, escola da filha. Ela falou que ganhava 5 mil reais pra mim. Sabe quanto que era o prolabore dela? 38 mil reais. Mas ela não tinha nem Nem ideia. Porque dinheiro da empresa é dinheiro meu, mas como paga pela empresa, parece que não é seu dinheiro, né? Aquela coisa. E, enfim, já identificamos outra coisa aí. E a terceira foi, no fim da reunião, eu falei assim, mas qual que é o seu foco hoje? Porque você precisa consertar essas coisas aqui. Você está sem tempo, né, aquela história toda. Não, porque hoje eu estou vendendo esse produto vende muito, que não sei o que, não sei o que. Assim, legal, quanto custa esse produto para produzir? Não sei. Sim, vamos lá. Peguei uma caneta, quanto você gasta de madeira? Quanto você gasta, não sei o que lá. Essa empresária estava colocando todos os esforços dela nos últimos 6, 7 meses num produto que ela tinha prejuízo. Vendia muito, ela competia em preço. Ela não sabia precificar. Sim. De novo, tá tudo bem. Faz parte. Uhum. Só que, de novo, a gente tem que aprender com os erros para não errar. Sim. Ou seja, em menos de um mês a gente identificou essas 3 coisas para consertar o mais rápido possível
E aí entra a parte do trabalho, que é conversar com as outras pessoas. Então, fui conversar com o time jurídico, fui conversar, e assim, eu, empresária, advogado, conversar com o contador, para identificar todas essas coisas e falar como a gente vai mudar isso da forma mais segura para a empresa. Risco a empresa vai correr, faz parte, mas como a gente corre esse risco da forma mais adequada, com menos dor de cabeça, com menos impacto no futuro, né? E depois disso a empresa dela hoje está redonda, a gente fez uma consultoria pontual, não foi uma cliente que eu acompanhei por muito tempo, mas eu sei, eu já deve estar super bem, crescendo e com lucro dessa vez. Um lucro maior ainda, porque assim, só no início já deve ter que não era 5 mil, foi para 30 e poucos mil reais ali o Prolabore, mas que bacana. Mas é curioso, porque foram errinhos tão básicos que uma olhada numa DRE já teria resolvido, mas quando a pessoa está afogada nesse trabalho, desesperada, não enxerga. Não enxerga. Muito bem. Aline, quer complementar alguma coisa? Que a gente está chegando já no final do nosso podcast. Eu gostaria de pedir para você, Felipe, deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, de algo que de repente você pode trazer uma luz, uma clareza, uma reflexão. Fica à vontade. A culpa é sempre sua. Responsabilidade. Tenha responsabilidade. A culpa é sempre sua, pro bem ou pro mal. E Muito bom. separe a conta PF da PJ. Por favor. Muito bem, então. Aline, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Aliás, aproveita, ó, tá vendo? Não sei se tá vendo, Aline, mas assim, tem um senhorzinho e uma senhorinha que tá ali sentado. E até agora não se inscreveu no nosso canal. Fala pra eles se inscreverem aqui, por favor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Nosso Instagram é os_alquímicos_. Entre em contato na nossa rede social, coloca seu comentário lá, pra gente também é muito importante. Se você tiver interesse em desenvolver novos conteúdos, que a gente traga algum convidado específico, fala pra gente que com certeza a gente vai considerar a sua opinião, e o objetivo é o seu crescimento pessoal, profissional, reflexões. E se você, inclusive, prefere ouvir ali o podcast, a gente também tá na outra plataforma ali também, que dá para você no carro ouvir a gente também. Então aproveita e se inscreve ali também, que é a oportunidade que você tem ali de, no carro, aproveitar o seu tempo e ouvindo um pouquinho aí de um conteúdo que possa ser bacana para você. Aline, mais uma vez, muito obrigado. Felipe, nosso convidado, mais uma vez, obrigado pela participação aqui. E agradeço você que ficou até agora no nosso bate-papo. Muito obrigado. Até o próximo episódio de Os Alquímicos.